Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de português, nós faremos uma revisão. Até coloquei para vocês, foca na revisão. Faremos uma revisão sobre substantivo e sua flexão quanto ao número e gênero e também quanto à classificação das palavras e a sua acentuação ou sílaba tônica. Então, vamos lá? Vamos relembrar primeiro o que é substantivo. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres, indicando pessoas, lugares, sentimentos, estados, qualidades e ações. Tudo que está ao nosso redor recebe o nome. A esse nome nós chamamos de substantivo. Alguns exemplos: homem, Pedro, Brasil, animal, cavalo e etc. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a flexão dos substantivos, né? Flexão quanto ao número e gênero. Os substantivos, eles podem flexionar quanto ao gênero, feminino, masculino, quanto ao número, singular e plural. Não só o substantivo, mas outras palavras também vão flexionar quanto ao número e quanto ao gênero. Então, nós temos número, singular e plural. Singular quando eu tenho apenas um, plural quando eu tenho mais de um. E feminino e masculino. Ai, tia, mas como que eu vou saber se uma palavra é feminina ou masculina? Sempre utilize o artigo. Lembra do artigo, a palavra que antecede o substantivo? Então, ai, eu não sei se cadeira é feminino ou masculino. Aí você para e se pergunta, mas eu falo a cadeira ou cadeira? Eu falo a cadeira. Então, quando eu utilizo a, né, ou uma, nós falamos que é o do gênero feminino. E se eu utilizo o ou um, do gênero masculino. Então, coloquei alguns exemplos para vocês. O gato, os gatos. A boneca, as bonecas. O irmão, os irmãos. O limão, os limões. Então, nós temos exemplos aqui de substantivos no singular e nós temos exemplos de substantivos no plural. E lembrando que nós temos, por exemplo, o gato é um substantivo masculino e a boneca, substantivo feminino. Ok até aí? Agora nós vamos falar um pouquinho da classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Vamos relembrar para praticarmos os últimos exercícios dessa unidade. Então vamos lá. Quando eu considero e classifico uma palavra oxítona? É claro que tem aquela dica mais fácil que eu dei para vocês, que é quando a última sílaba for a sílaba tônica, ela será uma palavra oxítona. Ou as palavras oxítonas serão acentuadas se terminarem em a, e, o, em e os seus respectivos plurais, as, es, os e ens. Exemplo: pará, vatapá, também, ninguém, trenós e pivôs. São palavras classificadas como oxítonas. E palavras paroxítonas? Nós classificamos palavras paroxítonas quando tem a penúltima sílaba tônica ou as paroxítonas levaram acento se terminarem em R, L, N, X, PS, I, IS, US, uns, ão, ans e ãos. Exemplos: revólver, caráter, tórax, bíceps, bônus, lótus, ímã e órgão. Então, essa foi a classificação paroxítonas. E quando eu classifico uma palavra como proparoxítonas? Quando tem a antepenúltima sílaba tônica. Ou, para as paroxítonas, a regra é única, já que sempre serão acentuadas. Toda palavra proparoxítona é acentuada. Exemplo: máquina, centímetro, tráfico, êxtase, catedra, catástrofe. Então, nós aprendemos aí oxítona, paroxítona e proparoxítona. E aí, teve alguma dúvida? Se tiver, lembre de anotar e me perguntar no nosso encontro daqui a pouquinho no Zoom. E para nós praticarmos um pouquinho, né, mais um pouquinho sobre substantivo, flexão de gênero e número do substantivo e classificação quanto à sílaba tônica das palavras, vocês vão fazer as seguintes atividades.
Então, vocês vão ler as páginas 17 e 18 e vão responder os exercícios de 1 ao 5, que estão na página 18, 6 ao 8, que estão na página 19, e 9 ao 13, que estão na página 20, ok? Então, vocês vão ler as páginas 17 e 18, vão responder 1 ao 5 na página 18, 6 ao 8 na página 19 e 9 ao 13 na página 20, combinado? Lembrando que essas atividades são do caderno 2. Beijinhos e até daqui a pouco!